Olá, pessoal, Ruth Almeida aqui com vocês. Hoje eu estou aqui com o irmão Fagner Penny. A gente está trazendo aqui esse novo modelo, onde a gente vai falar sobre a história dos irmãos. E eu já vou começar logo pedindo de cara, né, irmão Fagner? Se você ainda não é inscrito no canal, a gente está começando esse trabalho por aqui, já aperta aqui no botãozinho de inscreve e vem com a gente aqui. Quem sabe, um outro dia você já esteja aqui também, falando um pouquinho da sua história, enfim. E o irmão Fagner hoje é nosso convidado especial, onde a gente vai falar do tema, a retrospectiva dele, onde ele serviu missão de tempo integral. Irmão, seja muito bem-vindo aqui no canal, já a gente agradece muito a sua participação. Tudo bem com você? Tudo bem, irmã. Quero dizer que é um prazer estar aqui no seu canal e vai ser muito boa essa conversa, relembrar um pouco da história, né, da nossa vida e as coisas que eu vivi durante a missão de minha vida. Uhum, legal. Muito bom. Então, eu deixei um vídeo aqui, vai estar aqui também, vai aparecer aqui na descrição para vocês, aonde a gente tratou sobre um tema da conferência, que foi o segundo discurso. A gente está fazendo esse estudo da conferência, onde o presidente Ballard, ele fala sobre o serviço, como o serviço missionário abençoou a vida dele para sempre. E então, em cima desse tema, ele traz essa fala dele sobre o olhar de retrospectiva dele. E então a gente convidou aqui o irmão Fagner, e o irmão Fagner vai contar para a gente, você serviu missão, foi aqui no Brasil, irmão, como é que foi isso? E contrastando com essa fala do presidente da última conferência, onde ele fala como o serviço missionário abençoou a vida dele, eu queria que o senhor contasse um pouquinho também para nós agora, olhando essa retrospectiva e quantas bênçãos você tem recebido, olhando isso por essa sua decisão de ter servido uma missão de tempo integral. Então, eu conheci a igreja no ano de 2005 e aí me batizei em dezembro de 2005, já no finalzinho do ano. E logo depois do batismo, já comecei a me preparar para servir uma missão de tempo integral. Então, que foi um ano de preparação em 2007. Eu já estava, em fevereiro de 2007, estava chegando na missão Brasil-São Paulo Norte. E foi, assim, eu era um recém-converso e a missão foi uma bênção para mim, porque eu pude ter um testemunho muito forte de tudo que a igreja ela pode disponibilizar, né? Eu sou do interior do estado do Piauí, e a igreja é um ramo muito pequeno, e aí a gente não tem, assim, na verdade a gente tinha pouco na época, né? A internet estava começando a despontar, assim, né? Uhum. E aí a gente não conhecia muito da igreja, né? A igreja na época também não tinha vários canais no YouTube, não tinha Sim, as redes sociais que a gente tem hoje, não tinha tudo que a gente tem hoje, né? Então a gente sim. conhecia pouco da igreja, o que a gente conhecia era muito do que os missionários falavam, né? E a gente tentava idealizar, mas aí foi quando eu fui para a missão em São Paulo, e São Paulo não deixa de ser assim um local onde a igreja é mais forte no Brasil, onde a igreja é muito grande, né? Sim, E aí foi assim onde eu pude conhecer muito da grandiosidade que a igreja ela tem, os seus programas, os templos, de como a igreja trabalha. E assim foi uma grande escola, tanto a missão como onde eu servi, porque São Paulo é onde tinha assim muito dos principais líderes do Brasil, sim. né? A presidência diária, né? A estar ali naqueles Uhum. escritórios da igreja, ali próximo ao templo de São Paulo. Então, assim, foi um local onde eu pude aprender bastante sobre como a igreja trabalha, sobre a organização da igreja, de como a igreja ela é organizada, e também de ter um testemunho de que realmente é a igreja do Sim, Salvador. sim, Tem, verdade. além de todas as ordenanças, né,
de ter o sacerdócio, mas que também ela age realmente como a Igreja do Salvador. E aí eu pude ter um testemunho sobre isso. E foi muito bom para mim, e foi realmente uma grande bênção ter servido missão e ter servido missão na missão que eu servi, e isso tem abençoado toda a minha vida. Sim, verdade. Inclusive, dentro disso que o senhor comentou, o presidente ele falou de responsabilidade, né? Porque às vezes você bem jovem saiu para ir para uma cidade, né, bem maior, e você vê tantos líderes, tantas pessoas, como ele cita mesmo, que muitas vezes os líderes, ele sentia que os líderes confiavam nele, né? E então talvez essas responsabilidades que são dadas, que foram dadas para vocês na época, fortaleceu, sem dúvida, né, o seu testemunho de que, nossa, aquelas pessoas confiam em mim no meu trabalho, e isso te ajudou muito a receber essas responsabilidades? Sim, com certeza. Eu lembro que no começo da minha missão eu tinha essa dúvida, né, de nossa, o Senhor Jesus Cristo, meu Pai Celestial, está achando da minha missão, né? E porque, assim, de alguma forma, a gente começa a se comparar. E foi muito interessante que na missão eu era o Verdade. recém-converso, e na missão eu era o recém-converso, né? E aí eu me preparei muito, né? Eu fiz seminário, preparação missionária, e eu pensava, tipo, acho que eu estou muito preparado. Mas aí quando a gente chega na missão, a gente encontra aqueles membros de berço, de interações, assim, que meu tataravô serviu missão. Sim. E aí a gente vê que, é assim, eles não fizeram uma preparação para a missão. A vida deles toda foi uma preparação. Verdade. Eles nasceram, e aí o pai botou a camisa branca, a gravatinha, e disse assim, vou preparar ele para a missão. Sim. E aí assim, eu achava eles, assim, tipo, muito, muito, muito preparados em todas as coisas, né? Ao contrário de mim, eu não, eu era um recém-converso, tinha feito uma preparação para a missão, e eles tinham, a vida deles foi uma preparação. E eu Sim. ficava pensando, será que o Senhor, o que ele acha da minha missão? Mas, Uhum. assim, um momento especial foi na minha bênção patriarcal, e falava uma das coisas que o Senhor sorria com a minha missão. Então, eu fiquei muito feliz Legal. dessa missão que o Senhor Sim. ele me deu, né? Que ele aprovou a minha missão de tempo integral. Eu Que tirei minha bom, bênção irmão. patriarcal na missão. Legal. E se você é um amigo da igreja e também está acompanhando aqui o nosso canal, você é muito bem-vindo. Nossa, nós amamos vocês, sem dúvida, não é isso, Fagner? Nós amamos vocês, os amigos da igreja. A missão que a gente fala é um período em que os jovens eles se afastam, né, do seu lar para servir, para pregar o evangelho, para servir as outras pessoas, isso sem ser remunerado, né? Sem ter ganhos financeiros, porque os ganhos, como o irmão Fagner tem dito aqui, são as bênçãos que aquela decisão dele lá atrás, em 2005, tem abençoado até hoje, e sem dúvida, né, irmão Fagner, vai ter um impacto por toda uma vida aqui na Terra e por toda uma eternidade, o fato de ter decidido servir. Exatamente. O que nós fazemos ecoa, né, pelo universo, né? E a missão, ela é o trabalho que a gente dedica por 2 anos, né? Não é diferente, ecoa pelo universo, Uhum. e está em contato com pessoas, ajudando, ensinando. E assim, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, de ajudar pessoas maravilhosas a receber as ordenanças, e fazer parte desse reino. E muito bom de ver o crescimento delas também, né? Por exemplo, Sim, eu ensinei um jovem, né, que depois ele foi servir missão também. Então, assim, é nossa, muito gratificante, né? Você ver sim, de como
o que você fez, o trabalho que você executa, né? Ele começa a dar frutos, né? E a gente não, na verdade, nem consegue ver todos os frutos, né? Na verdade, a gente vê Sim, um pouquinho só, como o presidente Rossini verdade. Nelson, a gente pode lembrar a frase aqui. Ele falou uma certa vez que a gente pode até contar quantas sementes uma maçã dá, uma maçã Hum, tem, mas não podemos contar quantas maçãs daquela semente um pé de maçã deu, algo assim, entendeu? A gente não sim, consegue ver os frutos, não todos os consegue frutos, medir. não Verdade, consegue medir, né? Então verdade. é algo gratificante. Pelo menos assim, a parte que a gente consegue ver já é muito gratificante. E as promessas que o Senhor tem também, né, para o futuro, né? Ele disse que Uhum, se a gente conseguir salvar pelo menos uma só alma, né? Grande será a nossa felicidade no reino de Deus, que é a nossa alma, né? E ele verdade, fala, e depois ele fala de duas e mais almas, né? Então, se a gente sim, conseguir salvar a nossa alma, seremos muito felizes. E se a gente conseguir salvar mais de uma alma, quão mais verdade, felizes nós seremos, né? verdade. Muito bom. Irmão, ah, eu quero fazer uma pergunta. E a minha pergunta é o seguinte: no sentido, no olhar de retrospectiva, como o presidente ele tem falado muito, eu tenho certeza que aqueles hábitos que você adquiriu na missão, eles impactaram em suas atividades profissionais. Como eles impactaram em suas atividades profissionais, eu queria que você falasse um pouquinho disso, na sua família e na sociedade como um todo. Eu tive a oportunidade de servir com um presidente de missão que era um grande, grande empresário, né? Mundial, né? Que é o presidente Bertasso. Ele, acho que todo mundo conhece a marca Heinz, né? Tem o ketchup Heinz e outros molhos e outras Uhum, várias variedades de produtos. E ele é um empresário, né, mundial, já tinha morado em vários e vários países, né? Na China, na Europa, nos Estados Unidos, que ele é americano, né? E descendente italiano. E assim, e a forma como ele administrou a missão juntava essas duas coisas, a experiência empresarial dele, né, uhum, e por ele ser um grande portador do sacerdócio, um homem de muita fé, de muito conhecimento. Até hoje não desconheço alguém com tamanho conhecimento das escrituras, de entendimento das escrituras, como o presidente Bertasso tinha. E tudo isso terminou impactando a minha vida. Foi realmente uma grande escola para mim trabalhar com o presidente Bertasso, toda a organização que ele tinha, de como ele fazia, de como ele geria a missão. Então, foi uma grande experiência. E termina por impactar a nossa vida posteriormente à missão, né? sim, Tanto na forma empresarial, mas também trabalhando sempre com fé, com ética, e, e tudo que a missão ela vai terminando propondo, porque a missão a gente às vezes só vê, assim quem está de fora só termina por ver uma parte, né, que é a pregação do evangelho, que os missionários vão de casa em casa, mas os missionários eles têm uma parte burocrática também grande, eles fazem bastante registro de quem ele ensina, de o que ele ensina, ele faz relatos para os líderes, né, os líderes locais, os líderes da missão, né? Então, é uma organização e, assim, se você aplicar nos seus negócios, com certeza você vai ter sucesso. E aí a gente vê vários outros, tem empresários que, assim, não é uma coisa errada, pegou aquele modelo e aplicou na sua vida e tiveram grandes sim, sucessos, né? Como, por sim, exemplo, Carlos Wizard, né? sim, Ele mesmo já contou, né? E que ele aprendeu, por exemplo, ao abrir a primeira escola de inglês dele, aprendeu o método, ele sim, observou o CTM, de como o CTM sim, ensinava uma nova língua para os missionários. E aí ele aplicou isso em uma escola e a gente sabe do sucesso que o Carlos sim, Wizard teve. verdade.
E você é ator, que eu sei, né? Já pesquisei, você é ator. E como é que você concilia isso, que eu vejo que você consegue ainda ser um missionário, que essa realmente é a nossa missão, por isso que nós estamos aqui, por isso desse canal, para que a gente consiga falar do evangelho para vocês. E como é que eu vejo que você usa muito as oportunidades para que você consiga continuar com esse espírito de proclamar o evangelho. Assim, eu faço. Eu, na verdade, eu conheci a igreja através do teatro. Quem me Legal, apresentou, olha. na verdade, assim, quem me apresentou os missionários foi um amigo do teatro. E foi muito interessante, porque ele estava rodeado na época, de pessoas que estavam recebendo palestras dos missionários, e aí eles comentavam, né? E eu lembro de uma das atrizes, né? Ela se batizou antes, né? E aí a gente estava fazendo um espetáculo para pessoas que iriam, na época, prestar o vestibular. E aí essas pessoas não tinham tempo, né? O brasileiro não tem hábito de ler, né? Então o vestibular pedia que eles tivessem conhecimento de várias obras literárias, tanto estaduais como nacionais. E aí, como o brasileiro não tem hábito de ler, aquelas pessoas não tinham tempo em um ano de ler 30 livros, né? Então, o que a gente fazia? A gente montava essas obras literárias e apresentava, para que aquelas pessoas pudessem ter essa compreensão em uma hora de espetáculo e pudessem prestar o vestibular e ter um bom vestibular. Aí, a gente já estava preparando uma obra estadual, e aí era uma obra que se passa em Parnaíba, e era uma obra que contava sobre a vida de mulheres ali no Rio Parnaíba, no litoral, Rio em Parnaíba, que se prostituía. E aí, quando essa atriz que se batizou na igreja, ela já tinha começado o ensaio quando ela se batizou. E aí, quando ela se batizou, ela decidiu que não iria mais fazer aquele personagem. E aí eu lembro que eu fui um dos críticos, né? Disse, agora batizou nessa igreja, e agora fica escolhendo personagem. Aí um outro amigo começou também a receber as palestras e um dos missionários era Elder, era um americano, não sei, eu não cheguei a conhecer, mas tinha o mesmo sobrenome que eu, Penha, né? Provavelmente ele era descendente de latinos, né? E Uhum. aí ele vivia me falando, porque o missionário, Wagner, ele inclusive tem o mesmo sobrenome que você, tal, tal. Certo que de uma certa vez eu estava na casa dele, né? Juntamente com outro grupo de atores, de mais ou menos, acho que tinha mais ou menos naquele dia uns 8 atores, e os missionários bateram lá, né? Uma visitinha, não sei se Rápida. eles haviam programado, né? Dizer assim, aí tem um grupo de pessoas aqui, né? Sim. Sei que os missionários apareceram mesmo na hora. E aí eles compartilharam a mensagem com a gente, né? E eu senti na hora o impacto da mensagem, né? Senti algo muito Sim. forte. Aí perguntaram se poderia passar em nossas casas individualmente, né? E Como aí eu disse, sempre, né? pode. Sim, pode. E aí os missionários começaram a visitar individualmente. Sei que daquele grupo, tanto que o amigo que me apresentou, como os outros atores lá, somente eu me batizei, né? Então, eu me batizei e aí foi esse tempo rápido de um ano para me preparar para servir missão. Sim. Mas até esqueci a pergunta. Qual era a pergunta mesmo? Se isso te impactou quando você voltou da missão, você sentiu o quanto que ajudou você na sua vida profissional, na sua vida familiar e na sua vida fazendo parte de uma sociedade, na sua vida pessoal? Os hábitos que você Isso. aprendeu, porque o presidente fala muito disso nesse discurso. Inclusive, o link também vai estar aqui abaixo desse vídeo, vocês podem ouvir, caso não queiram estar vendo aqui, o vídeo é muito longo,
podem hoje baixar no aplicativo do celular e ouvir os discursos da conferência. Então, irmão, você tem sentido isso realmente, que, nossa, foi uma bênção muito grande, me ajudou muito nisso, nesses 3 fatores. Sim, termina por abençoar a nossa vida para sempre, né? A questão de você terminar por 2 anos ter aqueles hábitos, né? De horários, de cumprir os mandamentos, né? Tem até uma história engraçada que eu lembro que na missão, quando eu cheguei, eu lembro que você recém conversa, ainda estava naquela, assim, de adaptação, de cumprir os mandamentos, né? E aí eu lembro que eu cheguei numa casa, e foi minha primeira área, e aí os missionários, eu tinha uma lista, assim, na parede das regras da casa, aí eu estava aprendendo eu tinha já as regras assim, do evangelho, né? Que eu estava me esforçando para colocar os mandamentos em prática, e depois as regras da missão, que a gente aprendeu no CTM, e no escritório da missão, todas as regras. E aí, quando eu chego lá na casa, e ainda tinha as regras da casa, uma lista enorme, né? Tipo, sujou um prato lá, não coma comida Legal! com seu companheiro na geladeira. E aí, o que que você acha, Helder Penha? E eu falei, eu acho que a gente já tem regras demais, você vai falar isso. É muita regra. Regra do evangelho, né? Que a gente aprende aí. Regras da missão, regras da casa. Nossa, eu tava. Acho que já tinha chegado ao meu limite, né? Mas termina sendo muito bom, termina preparando a gente para a vida inteira, né? A Sim, gente vai aprendendo, aumenta nosso nível, né? sim, Leva nosso nível, todas essas regras. No começo, sim, é difícil. Toda adaptação é muito difícil, né? No começo é difícil, mas com o tempo, isso vira uma coisa que quase que natural, né? Você não faz mais pensando, tenho que cumprir essa regra. Vira um hábito, uhum, né? sim, Por exemplo, ir para a igreja ao domingo. Para mim é tão natural, eu não faço essa pergunta. Eu vou para a sim, igreja esse domingo? Não, não vou. Eu não faço esse questionamento mais, sim, porque é um hábito. Chegou domingo, a perfeito, gente que ir para a igreja. Então, e assim com outros mandamentos, né? Que termina por virar um hábito. E que é bom. Bons hábitos é muito bom. sim, sim. Isso para os jovens que estão ali formando, né, uma personalidade ali, saindo daquela vida para a vida de fato adulta, isso sem dúvida impacta na família, em como resolver os problemas, em como se portar na sociedade, na área profissional. Então, realmente, eu acredito, pela nossa conversa aqui, que a missão tenha abençoado, sem dúvida, como o presidente falou, a sua vida, né? Para sempre. A decisão que você tomou lá atrás de servir, né? A coragem. E eu quero parabenizar a você e também, como o presidente fez, ele desafiou os jovens, né? Ele pediu, ele fez uma oração para que os jovens pudessem desenvolver o desejo de servir uma missão, sem dúvida, porque eles vão ter uma outra mentalidade, vamos ter adultos melhores. Acredito que esse seria o ponto. Exatamente. E foi, assim, acho que um dos pontos muito tocados na missão, nessa última conferência, na verdade, né, foi essa importância da juventude de servir missão, né? Sim, Os rapazes, né, é um dever do sacerdócio, e as sim, moças são bem-vindas, convidado. né? Se tiverem o Sim, desejo, são bem-vindas à missão. E, com verdade. certeza, termina por elevar o nível de liderança que a igreja ela tem, né? O Sim, jovem que seguiu missão, ele tem um outro nível de liderança, claro, junto com todas as outras experiências que ele tem também, ele já teve, né? sim, De sim, estudo, mas isso termina por elevar, né, e juntar as experiências que esse jovem terão, né, essa experiência de ter servido uma missão e uhum, ser melhores líderes, né? sim, E a igreja ela precisa muito dessa liderança, né? E à medida que a igreja ela vai crescendo, né? Vai
vai necessitando de mais líderes, né? Mais líderes capacitados, né? Sim, E o Brasil, ele é um celeiro, né? A gente vê como o Brasil está crescendo, né? A sim, cada conferência, essa última conferência foi a primeira vez que foi anunciado 2 templos, né, para o para o Brasil. Brasil. E aí o Brasil ele tá crescendo e precisa de cada vez mais líderes, né, para suprir a necessidade Sim, desse crescimento da igreja. E líderes preparados, bons líderes, cada sim. vez mais preparados, Eu é, até citei, facilitará bastante. eu até citei no outro vídeo que eu fiz a questão de que realmente a igreja é um local onde a gente não fica sentado no banco. Todo mundo tem o que fazer. Então, gente, isso assim foi um ponto que me converteu na igreja. A saber de que eu poderia trabalhar na obra do Senhor, servir. Então, eu amo assim de coração. Hoje eu estou um pouquinho assim a 100 quilômetros da igreja, mas eu estou procurando alguma forma de conversar com alguém, de estar aqui, algo porque eu não dou conta de só sentar e esperar, eu preciso agir, né? Então, esse é bem o meu perfil. E a igreja, assim, nossa, realmente, como o irmão falou, fortalece esse espírito de liderança que há em nós e dá oportunidade para todos, né? Independente, seja novo, que já, né, na igreja, principalmente para os novos, isso fortalece muito o nosso testemunho. Irmão, para finalizar, eu queria fazer uma última pergunta para você. Posso Pode mandar? fazer, pode sim. Vamos lá. Ainda no olhar de retrospectiva, o que o senhor acredita, dá para pensar, do que seria a sua vida hoje se você tivesse, de repente, decidido não servir uma missão? Olha, eu acho a missão foi uma época maravilhosa, mas a minha missão também não foi muito suada, difícil, de muita adaptação, né? E eu olho assim para a questão, por exemplo, dos pioneiros, né, da igreja, quando a gente lê o livro, assiste os filmes, a gente vê que o esforço que eles tiveram que não foi fácil, né? Mas e todo aquele esforço que eles tiveram, todas as tempestades, as dificuldades que eles passaram, serviu de experiência e de um crescimento no testemunho deles, né? E eu acho que a missão também foi isso para mim, né? A minha missão não foi fácil, mas assim, se ela serviu de experiência e de força, né? E vigor para o meu testemunho. Eu precisava, talvez se eu não tivesse tido essa experiência, conhecido tudo que a igreja ela é e de como a igreja trabalha, de como o Salvador trabalha e as experiências que eu tive com o Salvador Jesus Cristo mesmo. Eu tive experiências muito sagradas com ele. Ele Sim, realmente servia missão comigo. Eu servia missão com ele. E todas essas experiências talvez eu nem tivesse na igreja, porque perfeitamente. essas experiências ela é a que segura a gente quando a gente está naquele momento em, por exemplo, sei lá, como a gente fala, chama os outros membros, a gente chama de irmãos. De irmãos, às vezes, a gente briga, a gente discorda, né? E aí, quando a Sim, gente, por exemplo, um irmão ou um líder falou algo de você, então você pensa, normalmente, eu não vou mais para a igreja, né? sim, Mas aí você realmente, é essas experiências que fazem você pensar e dizer, e saber que essa não é a igreja do irmão, essa é a igreja do Salvador Jesus Cristo, como tem sim, o próprio nome, né? A igreja de Jesus Cristo. Então, meu problema é com o irmão, mas eu vou para a igreja, eu participo, eu sirvo, é o Salvador Jesus Cristo. E aí, meu problema não é com o Salvador Jesus Cristo. sim, E aí, os problemas que a gente tem em nossa vida, né? Nossa vida, ela é uma época de provação mesmo, né? A gente está aqui para ser testado e para ver se a irmão. gente faz. Tá, paramos? Então, assim, é, as experiências que a gente teve, que a gente tem também, né, com o Salvador, né, é que faz a gente realmente permanecer no caminho, né? Sim.
Perfeito, irmão. Ó, não tenho como agradecer o seu tempo, tá? Muito obrigada pelo seu tempo de estar aqui compartilhando as suas histórias, um pouco do que você, como que você foi abençoado, também dos desafios que você teve na missão, mas trazendo o exemplo que nem assim você desistiu, né? E continua firme. E sem dúvida, como você já bem falou ali, ter mudado a vida de pessoas, né? Então, acredito que, inclusive a primeira a sua, e de outras pessoas. Então, acredito que realmente você seja participante dessa promessa, né? De ter muita alegria, né? De receber muita ajuda do alto, em todos os setores, assim, por conta de um ato que você lá atrás, de uma decisão. Então, uma decisão, como o presidente Nelson fala, ela pode moldar, né, todo o nosso destino por toda a eternidade. E se você pudesse deixar um conselho aqui para os jovens, para as pessoas que vêm aqui no canal, ou alguma palavra de incentivo, o que você diria para a gente finalizar? Olha, eu vou dar, falar a verdade, eu vou falar para os jovens o seguinte: eu, na idade de vocês, não perderia essa oportunidade nada. Nossa, eu fico imaginando, nossa, o que pode ser mais importante nessa idade, nessa época da terceira emissão, e eu olho por todos os lados e não vejo. É uma Sim, época maravilhosa, é um trabalho maravilhoso, onde vocês irão ter grandes experiências na parte espiritual, na parte cultural da sua vida, vocês vão conhecer um outro povo, mesmo que seja de um outro estado do Brasil, mas o Brasil é tão grande que a gente mora no mesmo país, mas termina sendo uma cultura bem diferente, e aí fazendo novas amizades, e também se descobrindo. Eu me descobri muito na missão, né? Eu tinha na missão é a época assim que eu acho que mais me descobri. Eu sério, soube de mim mesmo, que né? De legal. quem eu era, né? Então, eu acho que vocês irão se descobrir e saber de coisas maravilhosas de vocês mesmos que talvez vocês nunca saberiam. E é uma época também de amar as pessoas a quem você serve e também de ser amado. As pessoas com quem vocês Sim, vão servir, elas serão eternamente gratas pelo trabalho que vocês desempenham, né? Elas nunca esquecerão de vocês. sim. Eu recebo ligação, por exemplo, todo ano, na virada, de pessoas que eu conheci, que eu ajudei, que fazem questão de ligar, fazer uma videochamada para me desejar um feliz ano Sim, novo. Isso todos temos. faz uma grande diferença para mim, né? Naquela pessoa que ela tem milhões de pessoas da sua família, do seu ciclo de amizade ali diário, da sua cidade, né? Que ela para ela estar ligando, mas ela lembra de mim, que está bem Sim, distante dela, para ela ligar, tá? Então, assim, eu sou muito grato pelas pessoas que eu servi, que eu conheci na missão e de ter feito uma diferença na vida delas, e com certeza elas fazem também uma grande diferença na minha vida. sim. Irmão Fagner, muito obrigada por o que o senhor trouxe aqui para nós. E lembrando novamente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe. Já aperta aqui, ó, quando surgir vídeo novo. E também eu vou deixar o link do canal do Fagner, que eles trazem uns vídeos bacanas lá no canal dele. E fala um pouquinho do seu canal para nós, Fagner. Pois é, então, gente, isso é importantíssimo. Se inscreva aqui no canal da Repute, dê o like, deixa o comentário, que isso também, além de estar interagindo, ajuda nos algoritmos, né? Mas o bom Sim, é de também feedback que as pessoas acharam e de tudo mais. E o meu canal leva meu nome, Fagner Penha, então vou colocar esse mesmo nome que vocês estão vendo, né? Fagner Penha. E o meu canal, eu faço lá os bastidores do meu trabalho de ator, como também eu conto as experiências espirituais que eu já tive, e também eu tenho um quadro lá chamado batepapo.com, que eu entrevisto geralmente personalidades da igreja, né, para falar sobre sua vida, seu trabalho, sua missão, todos os aspectos que envolvem sua família,
todos os aspectos que envolvem a vida de um São dos Últimos Dias, né? O batepapo.com. E, e também tem espetáculos completos online que durante a pandemia a gente gravou e apresentou, e também está registrado lá, né? Como a Paixão de Cristo, tem espetáculos infantis. Então é um canal assim muito eclético, né? Então tem de Sim. muita coisa. Então dá uma conferida lá, se inscreva, curta, deixe comentário. Eu adoro interagir. Todos os comentários eu vou respondendo na medida do tempo. Vou lá e vou respondendo. Eu adoro interagir. Eu gosto mesmo de trocar, fazer contato, Ideia. fazer novas amizades, trocar energias com as pessoas. Sim, perfeito. Então, obrigada, irmão. Não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, baixem aqui. Se você também é um amigo da igreja, conseguiu nos aguentar até aqui, você está de parabéns, amamos você, né, irmão Fagner? Com certeza. O link das conferências vai estar aqui abaixo desse vídeo. É muito importante para que a gente consiga aí ter orientação para a nossa vida. E quem não precisa de orientação nos dias atuais em que vivemos, não é verdade? Irmão, muito obrigada por a sua disponibilidade. Obrigada a vocês que estão aqui no canal e já se inscreve aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente.